Estamos na linha agora com o Coronel Marcelo Gomes Frota, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, a quem eu já agradeço a participação aqui na programação da ABC. Boa tarde, Coronel. Boa tarde, Anderson. Digo que a tua audiência do Estamos Aí, em especial aí a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros, né? Não só na topa dessas duas instituições, mas também a alta gestão, os oficiais da ativa e da reserva, que eu tenho certeza te prestigiam aí diariamente na audiência. Coronel, nosso primeiro assunto é a criação do Ministério da Segurança. Como é que o senhor, como presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, vê esta criação, vê com bons olhos? Nos fale um pouco, Coronel, sobre este assunto. Eu não tenho dúvida de que é uma medida bastante pertinente e que vem sendo pontuada, não só pela Associação dos Oficiais aqui do Rio Grande do Sul, mas pela Federação Nacional dos Oficiais Militares Estaduais, aí, portanto, do país como um todo, já de há muito pugnando aí pela criação do Ministério da Segurança Pública, que sempre foi, digamos assim, deixada de lado pelo governo federal. Não só no que diz respeito aí ao encaminhamento de verbas e medidas mais eficientes, eficazes, para fazer com que o texto da Constituição seja uma verdade, ou seja, a responsabilidade de todos e dever do Estado, a segurança pública, né? Mas o governo federal vinha deixando ao encargo dos entes federados, cada estado da federação aí tratando dos seus problemas de segurança pública, e o governo federal que leva a maior parte dos tributos se colocando, digamos assim, a salvo, né, quando a população brasileira clama por segurança. Então a criação do Ministério não vemos assim como algo desnecessário ou como a geração de mais oportunidades de emprego para padrinhados. Na verdade, é um ministério relevante, é algo que precisa sinalizar uma mudança na forma como o governo federal vê a segurança pública do país. Portanto, como primeira resposta, eu te diria assim, Deus queira que o governo federal tenha a felicidade de fazer uma escolha técnica, de colocar alguém na condução desse ministério com uma interlocução muito forte com aqueles que, de fato, se enfrentam com a segurança pública do país, ou seja, com os militares estaduais, com os policiais desse nosso Brasil como um todo. Mudanças. Então, não só a criação do Ministério, mas, por óbvio, a destinação de verbas específicas, carimbadas, assim como são as verbas da saúde e também da educação. Então, a criação pura e simples do Ministério da Segurança Pública não indica uma visão diferente do governo federal, se não vier acompanhada de medidas aí que possam fortalecer o Ministério. Não como uma resposta protocolar, digamos assim, às pessoas do Brasil, mas uma resposta efetiva, eficaz aí aos anseios das pessoas. O senhor falava em mudanças, Coronel. Que mudanças seriam essas? Vamos supor, caso o senhor fosse o ministro da Segurança Pública, que mudanças iria fazer na segurança pública? Ou qual a primeira mudança relevante? Acho que a primeira mudança relevante, em especial em nível federal, que é o que se espera do governo federal, é que possa andar aí a lei militares, a lei orgânica da Polícia Civil, e que de alguma forma possa ser conferido a estes organismos, a essas instituições que realmente são aquelas que fazem o combate à delinquência, à bandidagem, que fazem a defesa do cidadão, uma lei orgânica que possa garantir instituições de Estado e não de governo, que possa colocar essas instituições a salvo da contaminação político-partidária, das ideologias, do fracionamento até por interesses, né, como se vê em muitos estados da federação e como aqui já se teve, inclusive no nosso estado, algum arremedo de que isso pudesse acontecer. Enquanto a lei orgânica não definir também uma polícia militar para o Brasil e uma polícia militar e uma polícia civil para os estados,
o cidadão sequer sabe exatamente qual a expectativa. Eu vou dar um exemplo disso que eu estou dizendo. O cidadão que sai aqui do Rio Grande vai ter férias no Ceará ou em Alagoas ou em qualquer município, em qualquer estado ou município lá do Nordeste, ele vai se deparar com uma polícia militar completamente diferente, uma polícia civil completamente diferente da Brigada Militar, da Polícia Civil Gaúcha. E assim os demais estados. Algumas polícias militares, por exemplo, têm como pré-requisito de ingresso o nível médio, outras têm como pré-requisito de ingresso o nível superior, né? Então, assim, há necessidade de haver uma unificação, para que as pessoas conheçam a sua polícia militar e a sua polícia civil. Unificação no sentido de lei orgânica, no sentido de definir a estrutura dessas instituições. Né? E colocar a salvo significa também o seguinte: a escolha do comandante-geral, a escolha do chefe de polícia, enfim, ela passar por lista tríplice, ela passar por um crivo técnico e não um crivo de militância ou um crivo de alinhamento político, partidário ou ideológico. E essas situações, assim, de definição são absolutamente fundamentais. Assim como, por óbvio, a questão prisional, os estabelecimentos prisionais, a questão aí da legislação processual penal e da legislação de execução. Não é possível mais que haja progressão de regime na forma como está havendo. Não é possível que essas questões, assim, do preso a domicílio, do preso sem qualquer controle, quer dizer, os presos virtuais que aí estão cometendo e repetindo, reincidindo, né, delitos graves que põem medo a todas as pessoas. Então, um conjunto de medidas de legislação em nível federal se impõe, né, que passam por essas ideias de mexer de maneira verdadeira na estrutura de segurança pública à disposição das pessoas. O Coronel Frota que volta com a gente na linha. Tá difícil, né, Coronel? Tá, até eu vou te pedir assim, a gentileza de me dar uma atualizada, até onde os teus ouvintes, e aí a rádio foi capaz de captar o que ele estava dizendo. Na verdade, se o senhor fizesse um resumo dessa questão da intervenção do Rio de Janeiro e da semelhança com o Rio Grande do Sul, seria interessante, porque o ouvinte acompanhava uma parte, outra não, e voltava, ia. Problemas da nossa telefonia, né, Coronel? Vamos lá, eu dizia o seguinte: o Rio de Janeiro tem 16 milhões de habitantes. O Rio Grande do Sul tem 11 milhões. Né? Os crimes que acontecem lá e aqueles que acontecem aqui, por exemplo, o Rio de Janeiro teve 5.042 vítimas, ou seja, 30 homicídios a cada 100 mil habitantes. O Rio Grande do Sul experimentou 28 homicídios para cada 100 mil habitantes. Então veja que de 16 milhões de habitantes que tem o Rio de Janeiro para 11 que tem o Rio Grande do Sul, o número de vítimas a cada 100 mil habitantes não é muito diferente. 30 habitantes para cada 100 mil, 30 homicídios para cada 100 mil no Rio de Janeiro, 28 homicídios para cada 100 mil no Rio Grande do Sul. Eu não vejo muita diferença. Eu acho que o medo que existe lá é o medo que tem aqui também. Eu preciso dizer que a intervenção, ela, na forma como eu entendo, pelo menos, ela se justifica neste momento do Rio de Janeiro pela forma como as coisas acontecem no Rio, né? Mas eu acho também que ninguém tem o direito assim, de se beneficiar da própria perversidade, muito menos um governo. Então agora me parece aí que o governo Temer goza, inclusive, de um certo alívio na opinião pública por conta dessa intervenção federal que fez no Rio de Janeiro. Mas veja, foi leniente, foi demorado, foi tardio. As intervenções que fazia na garantia da lei e da ordem não deram a resposta adequada. Existem mais de 700 projetos de lei no ambiente do Congresso Nacional, quer dizer,
O governo federal tem que fazer algumas definições no que diz respeito à segurança pública. Tem que definir aí um orçamento para as polícias, um orçamento para a segurança, tem que definir a legislação, a lei de drogas, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei que determina a progressão de regime, enfim, essa quantidade de presos sem um estabelecimento de privação de liberdade. Então, chega num passo em que acontecem todas essas coisas. E mais do que isso, o governo do Rio de Janeiro, os últimos 5 governadores envolvidos aí com a corrupção brutal. Então, isso nós não temos aqui no Rio Grande do Sul. Nós não temos também nenhum indicativo de que haja problemas de corrupção nas polícias, senão pontuais. Veja que a diferença é grande, mas a proteção que não é oferecida à polícia do Rio de Janeiro por conta da inexistência de uma lei orgânica também acontece aqui. O que eu estou dizendo, em última análise, é que há semelhanças no que diz respeito à sensação de segurança. O medo que existe lá é o medo que existe aqui. Há semelhanças no que diz respeito à falta de proteção da legislação. A falta de proteção ao exercício de polícia que existe lá é a falta de proteção que existe aqui. Há uma possibilidade muito grande de que sejam transformadas essas corporações, essas forças públicas, em instituições de governo e não instituições de Estado como elas são. Então, assim, as semelhanças são muitas. E as diferenças, bom, a diferença é por conta da nossa tradição, é por conta da honorabilidade dos policiais civis, dos policiais militares, é por conta da forma como a gente faz segurança pública e como é o gaúcho. De qualquer maneira, não estamos, assim, satisfeitos com os números. Eu dizia que 2.646 homicídios em 2016 são muito parecidos com 2.606 em 2017. Comemorar números destes me parece absolutamente até perverso. Tá? E nós estamos aí solicitando que, em nível federal, possam andar legislações fortes e que, em nível estadual, não se tarde 3 anos a adotar algumas medidas que são absolutamente necessárias e aí não se precise conviver com esta realidade que aí está. Se a semelhança é tão grande, o senhor não considera necessária a intervenção federal também no Rio Grande do Sul? Não, eu falo de semelhanças do ponto de vista desta desproteção que existe no sistema, o arcabouço jurídico nacional em termos de segurança pública. Somos desprotegidos enquanto forças públicas, Polícia Civil, Brigada Militar, somos desprotegidos enquanto cidadãos, porque não temos esta estrutura forte a evitar seja permeada por política partidária, por ideologias, por corrupção de Estado, né? Somos, portanto, semelhantes em várias dessas situações que correspondem à legislação. Nisso nós podemos avançar de maneira negativa se não nos precavermos. Somos semelhantes também no que diz respeito a esta gravidade do medo que se instalou na população. Mas a solução do Rio de Janeiro não é a solução do Rio Grande do Sul. Quando há uma intervenção federal, como acontece no Rio de Janeiro, o governador pode pegar as coisas da gaveta, do birô e ir para casa. Ele não tem o que fazer. Aqui há o que fazer, aqui há uma estrutura de brigada militar forte, altiva, há uma estrutura de polícia civil de igual forma, há um governo que tardou a tomar várias medidas, mas agora, no 3º ano de governo, anuncia concursos para preenchimento de efetivos. Enfim, há uma série de situações semelhantes, mas há também uma diferença muito significativa. Nós não temos nenhum governador do Estado respondendo por crime de responsabilidade, nenhum governador de Estado preso, nós não temos nas nossas polícias militares o loteamento de quartéis, de batalhões, de delegacias de polícia,
nós não temos locais onde não se possa acessar porque o tráfico dominou. Nós não temos aqui um estado de calamidade pública no que diz respeito à possibilidade de ir e vir, ao fechamento de rodovias, ao fechamento de vias de acesso à cidade, como houve no Rio de Janeiro. Então, veja, o que nós estamos tentando é precaver de maneira responsável de que tudo isso que vai andar como consequência no cenário federal, em especial no que diz respeito à legislação, que precisa mudar, que possa acontecer antes de que os demais estados brasileiros estejam tão contaminados quanto está o estado do Rio de Janeiro hoje. Coronel, uma última questão. A questão vem do nosso ouvinte, Joaquim, do bairro Canudos. O que o senhor acha da questão de desarmar a população do bem? Eu acho um horror isso, viu? O seu Joaquim, ele está coberto de razão, porque apesar dele fazer uma pergunta e não se posicionar, eu já imagino que ele pense o seguinte: o Estado, quando retira o armamento do cidadão, eu vou deixar de lado toda a ideologia que anima essa questão, eu vou deixar de lado tudo isso que aconteceu no Brasil de 1985, em especial a partir dos anos 90 para cá, do ponto de vista ideológico. Mas o raciocínio é simples, viu, seu Joaquim? Quando o Estado retira o armamento do cidadão, ele diz assim, nós estamos retirando o armamento do senhor e da população porque o Estado tem toda a condição de lhe prover toda a segurança que o senhor precisa. Não é o que nós vemos hoje. O Estado não tem condições de promover a segurança pública das pessoas. Portanto, não tem o direito de impedir que essas mesmas pessoas se defendam. Se o Estado não pode defendê-las, então elas não podem ser privadas do direito da autodefesa. É isto. O Estatuto do Desarmamento, ele é completamente nocivo ao interesse das pessoas, porque, de alguma maneira, o Estado não é capaz de promover a segurança dessas mesmas pessoas. Coronel Marcelo Gomes Frota, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, muito obrigado por conversar com a gente, um bom trabalho, precisando, a Rádio ABC sempre à disposição. Eu espero ter deixado muito claro aí que o Estado do Rio Grande do Sul está numa posição muito mais confortável do que o Estado do Rio de Janeiro, apesar do medo das pessoas. Existe a confiança na Brigada Militar, no Corpo de Bombeiros, na Polícia Civil. Existe aí toda uma condição de governabilidade. O que nós estamos tentando deixar patente e encaminhar no cenário nacional são mudanças necessárias na legislação, de forma a fazer com que essas instituições sejam cada vez mais instituições de Estado e não de governo, porque os governos, eles passam, e a exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro e até o que acontece em nível nacional, na Federação Brasileira, os governos muitas vezes são corruptos e corrompem as estruturas que são necessárias à vida e ao dia a dia das pessoas. Então, o Rio Grande do Sul não está neste cenário e nós precisamos promover mudanças na legislação, mudanças nos nossos governantes, para que, aproveitando inclusive o ano de 2018, para que nós tenhamos a segurança jurídica e a tranquilidade, a paz social. O Exército Brasileiro, eu tenho certeza que vai procurar se haver da melhor forma possível da missão que foi incumbido, mas eu repito, pode ser uma situação pontual, mas não representa a solução à segurança pública. Muito obrigado aí pela oportunidade, um abraço novamente aos nossos oficiais da Brigada e do Corpo de Bombeiros.